Você sabia que a morte do Senhor Jesus é para Deus e sua ressurreição é para nós? Eu vou explicar isto neste vídeo. Sem a morte do Senhor Jesus por nós, não teríamos sido redimidos de nossos pecados. A Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas vemos que nós mesmos permanecemos nos pecados. Embora Deus tenha terminado sua parte da obra, do nosso lado, o problema ainda não se resolveu. Os problemas ainda não se resolveram. Se não está entendendo, fique comigo e vamos explicar isto. Por essa razão, o Senhor Jesus teve de ressuscitar antes de sabermos que nossos pecados foram perdoados. A morte do Senhor Jesus é para Deus e a ressurreição do Senhor Jesus é para nós. Não está entendendo? A morte é exigência de Deus. A morte do Senhor Jesus é exigência de Deus. E a ressurreição do Senhor Jesus é exigência dos pecadores. A morte é a solução dos pecados ou do pecado diante de Deus, e a ressurreição é a remoção da dúvida no coração do homem. Com a morte, o registro do pecado é extinto. Com a ressurreição, ganhamos a prova do perdão e o veredito de inocentes. Graças ao Senhor Jesus pela ressurreição. Graças ao Senhor Deus pela ressurreição. O que acontece quando alguém se achega a Deus e quer saber se está salvo ou não? Tal pessoa pode ter crido verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, mas ela ainda pode ter dúvida se está realmente salva. Agora, diante de Deus, o recibo já foi emitido. Se tal pessoa ainda quer duvidar, é porque ela escolheu a duvidar. Mas se o Senhor Jesus ressuscitou, então nossos problemas foram resolvidos. Por favor, lembre-se dessas 3 passagens, pois são importantes nesse assunto que estamos tratando. Romanos capítulo 4, versículo 25, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Eu vou ler esses versículos para você. Romanos capítulo 4, versículo 25. Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Agora, Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E por último, vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Esses 3 versículos nos mostram que a ressurreição foi cumprida por nós objetivamente. O que significa 1 João capítulo 2, versículo 2? Você sabe o que diz lá? Então, talvez você não esteja com a Bíblia aí, ou não lembre do versículo, eu vou citá-lo aqui. E ele, versículo 1, o versículo 1 estava falando de Cristo, e ele, ou seja, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Neste versículo que acabamos de citar, as palavras os pecados de, na frase pelos pecados do mundo inteiro, em algumas versões não existem no texto original. A versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Se esse fosse realmente o caso, então todo mundo já teria sido salvo, pois o Senhor Jesus se tornou propiciação pelos pecados do mundo todo. Mas no grego se lê da seguinte maneira: e ele mesmo
é a propiciação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas também por todo o mundo. Não sei se você nota a diferença, talvez eu citando assim. Para um leitor do Novo Testamento entender a redenção do Senhor e sua substituição, primeiro ele tem de saber a distinção entre nós mesmos e nossos pecados, isto é, entre o pecador e os pecados do pecador. Segundo, ele tem de saber a diferença entre todos e muitos. E terceiro, ele tem de saber a diferença entre pecado, singular, e plural, e pecados no plural. Existe, diferença entre os três pares de coisas: nós mesmos e nossos pecados, todos e muitos, e pecado e pecados. A Bíblia diz muitas vezes que o Senhor Jesus morreu por todos, mas nenhuma vez ela diz que o Senhor Jesus morreu pelos pecados de todos. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, é dito que um morreu por todos, logo todos morreram. Paulo não podia dizer que desde que um morreu, falando de Cristo, pelos pecados de todos, todos morreram. O Senhor Jesus morreu por todos, mas ele não morreu pelos pecados de todos. Se o Senhor Jesus tivesse morrido pelos pecados de todos, então, crendo ou não, a pessoa poderia ser salva, pois todos os problemas de pecados estariam resolvidos. Talvez você não está entendendo, mas fica comigo mais um pouco e vou explicar o que estou tentando dizer. Mas o Senhor Jesus morreu por todos. Se formos a Ele, recebê-lo-emos, ou vamos receber, como nosso substituto, receberemos sua redenção, estamos salvos. A Bíblia realmente diz que o Senhor Jesus morreu pelos pecados. Mas nesses casos, ela diz que ele morreu pelos pecados de muitos e não pelos pecados de todos. No livro de Hebreus, diz que o Senhor Jesus foi oferecido por nossos pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Você pode ver aqui, quando fala sobre Cristo tirar os pecados, é dito para tirar os pecados de muitos, e não para tirar os pecados de todos. A seguir, ele dá aqui em Hebreus, nesse mesmo capítulo e mesmo versículo, em seguida, ele dá uma explicação. Segunda vez, a explicação é, no versículo, segunda vez aos que o aguardam. Isto diz respeito a todos os que foram comprados pelo sangue. Estes são a grande multidão, em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 17. Esses são os muitos. Eis porque é dito que ele, Jesus, foi oferecido pelos pecados deles. Mas não se pode dizer que ele foi oferecido pelos pecados de todos. As palavras na Bíblia nunca são vagas, indefinidas. Se Cristo veio para tirar os pecados de todos, se ele veio para tirar todos os pecados de todos no mundo, então não mais temos de pregar o Evangelho. Mas este não é o caso. O que nós temos são os muitos. Então, em Mateus capítulo 26, versículo 28, relata que quando o Senhor Jesus tomou o cálice, ele disse, note o que é dito lá, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. Novamente aqui temos muitos e não todos. Se fossem todos, então os pecados de todas as pessoas estariam perdoados. A Bíblia apenas diz que o Senhor Jesus morreu por todos.
Esta palavra simplesmente nos mostra que a morte do Senhor é algo aberto e que todos podem receber o benefício de sua morte. Se houver alguém que me ouve agora, que não seja salvo, eu gostaria de dizer que Cristo morreu por você. Mas, quanto a mim, o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados, porque eu já sou salvo. Assim que você crer em Cristo como seu Salvador pessoal, a eficácia da morte do Senhor Jesus, operará sobre você e você terá parte nela. Você poderá dizer: Cristo morreu por meus pecados. Ele foi ferido por minhas transgressões e ele foi ferido por minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz caiu sobre ele, mas pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu fui salvo. Mas você deve vir a ele antes que a eficácia da morte do Senhor possa ser sua e possa operar em você. O Senhor Jesus morreu por todos e ele morreu pelos pecados de muitos. Há uma distinção entre os dois. Temos de atentar bem para isso. Vamos ler mais duas passagens, para que você, talvez, se não entendeu, possa compreender um pouco mais. Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19 diz: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, pelo meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Se quisermos entender esses dois versículos, devemos ponderar sobre eles e prestar atenção a eles. Os leitores da Bíblia concordam que esses dois versículos são alguns dos mais difíceis do Novo Testamento. Devemos prestar atenção às palavras deles. Primeiro, no versículo 18 é dito: todos os homens. Mas no versículo 19 é dito: muitos. Segundo, no versículo 18, há a palavra grega eis. Essa é uma palavra que é equivalente à palavra portuguesa para. Então, o significado de eis significa, traduzindo para o português, é para. Ou também pode ser traduzido em direção a alguma coisa. Uma versão traduziu essa porção da seguinte maneira: pela ofensa de um, o juízo veio sobre todos os homens para a condenação. Da mesma forma, pela justiça de um, o dom gratuito veio sobre todos os homens para a justificação de vida. Essa não é uma tradução muito fiel. O versículo pode ser assim traduzido: por meio de uma só ofensa para a condenação a todos os homens. Por meio de uma só ofensa para a condenação a todos os homens. Por uma só ofensa foi a ofensa de Adão. Por uma só ofensa, a de Adão, para a condenação de todos os homens. Assim também foi por meio de um ato de justiça, a de Cristo, para a justificação de vida a todos os homens. Agora devemos atentar mais minuciosamente nesse assunto. O versículo 18 fala sobre uma ofensa e o versículo 19 fala sobre um homem. A ofensa denota o pecado de Adão, Romanos capítulo 5, versículo 14. O pecado de Adão foi para a condenação de todos os homens. Isso significa que aquela ofensa foi para a condenação de todos os homens. Perceberam que uma única vez foi o bastante? É como dizer que uma vez que uma pessoa faça fortuna, ela está preparada para comprar muitas coisas. A ofensa única foi para a condenação de todos os homens. Do mesmo modo, o ato de justiça de Cristo foi para a justificação a fim de dar vida a todos os homens. Não é correto traduzir o versículo como a versão anteriormente mencionada o faz,
Por isso, significaria que, por meio de um ato de justiça de Cristo, todos foram justificados e receberam vida? Qual é o significado da palavra eis no grego, traduzido por para nesse versículo? Significa uma preparação. É como a impressão de muitas cédulas pelo governo no Banco Central. É uma preparação para, mais tarde, serem usadas para trocas. Mesmo que todos venham trocar as notas, o governo está preparado. O versículo 18 diz, todos os homens. Isso significa que todos podem receber vida. Não há problema a esse respeito. Mas o versículo 19 é diferente. Ele diz, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Aqui temos os muitos. Pela desobediência de um homem, que é Adão, os muitos são feitos pecadores. Aqui não diz que todos os homens se tornaram pecadores. Por que isso é assim? O que significa dizer que pela desobediência de um, todos foram condenados? O que significa dizer que pela desobediência de um, todos os homens foram condenados? Isso significa que todos os que estão em Adão, isso significa que todo o que está em Adão, ou todos os que estão em Adão, ou são pecadores? Não haverá um justo sequer. Isto não seria tão sério, mas a frase seguinte seria mais séria. Por um só ato de justiça, todos os homens foram justificados. Isso significaria que o Evangelho não precisa mais ser pregado a quem quer que fosse ou quem quer que seja, pois todos estavam salvos e justificados. Não há aqui menção de questão de crer ou não e receber ou não. Por meio da obediência de um, todos foram salvos. Até os incrédulos seriam salvos. Mas esse, logicamente, não é o caso. O que diz aqui é, por meio da obediência de um, muitos se tornarão justos. Por isso, o que a obra do Senhor Jesus fez é para os muitos. Aqui se deve diferenciar todos e os muitos. Ao mesmo tempo, devemos diferenciar entre nós mesmos e nossos pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Pois nós, as palavras, pois nós, é uma preparação. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Por nós, é uma preparação. Mas, pelos nossos pecados, é uma espécie de percepção. Mesmo que uma pessoa não tenha sido salva, ela pode até pregar o Evangelho, mas ela só pode dizer que Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Isto está absolutamente certo, mas somente os que foram salvos podem dizer que Deus enviou seu Filho para morrer por seus pecados, por meus pecados, por nossos pecados. Isso é porque nosso relacionamento com o Senhor Jesus é na questão dos pecados. Isso podemos dizer que o Senhor Jesus morreu por nossos pecados. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, é dito que, carregando Ele mesmo, está falando do Senhor Jesus, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Há uma diferença aqui. Podemos apenas dizer para um pecador que o Senhor Jesus morreu por ele. Não podemos dizer que o Senhor Jesus morreu por seus pecados? Parece soar estranho, né?
Será que o Senhor Jesus não pode salvar, então? Não resolveu o assunto dos pecados dele na obra da cruz? Se eu ilustrar isto por meio de um simples exemplo, isso irá ajudá-lo a entender melhor. Suponha que tomei dinheiro emprestado, mas não tenho como pagar. Um irmão sabe que o número da minha conta no banco é 51, por exemplo. Suponha que ele deposite uma quantia nessa conta. Então ele me escreve dizendo que depositou para mim uma quantia no banco que agora posso reparar a minha dívida. Ele depositou dinheiro e sacrificou-se para arrumar esse dinheiro para mim. Mas deixe-me perguntar-lhe, a minha dívida foi quitada pelo fato dele depositar o dinheiro no banco? Eu posso saldar a dívida. O dinheiro está no banco. Mas o débito, a dívida, não foi quitada ainda. Só pelo fato do dinheiro estar na minha conta, no banco. Somente quando eu for, pessoalmente, ao banco e retirar o dinheiro e quitar o débito, é que posso dizer que esse irmão pagou o débito por mim. Da mesma forma, o Senhor Jesus morreu por nós. Esta morte foi preparada para nós. Mas é somente quando recebemos o Senhor Jesus que podemos dizer que Ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu por meus pecados. Então, quando você citar 1 João, capítulo 2, versículo 2, você deve ser cuidadoso com as palavras. Jesus Cristo se tornou a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nós, mas também por todo mundo. Você pode ver quão minucioso o Espírito Santo é ao escolher as palavras por intermédio de seu apóstolo? O Senhor Jesus morreu por nossos pecados, mas a morte do Senhor Jesus não foi apenas por nós, mas por todo o mundo, para que todo mundo possa receber esta morte. É necessário atentar nisto? Não acrescente às palavras os pecados a todo mundo. É uma pena que muitos não tenham visto isto. Não podemos acrescentar coisa alguma à palavra de Deus, nem podemos subtrair ou tirar coisa alguma dela. Leia, por exemplo, esta verdade em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Finalmente, ainda há uma outra coisa que precisamos enfatizar. É a diferença entre pecado e pecados. Pecado no singular e pecados no plural. Não podemos dizer que o Senhor Jesus morreu pelos pecados de todo mundo, pois pecado significa todas as transgressões e todas as punições que devemos sofrer. Se o Senhor Jesus veio morrer pelos pecados de todo mundo, então todas as transgressões de todo mundo foram removidos. Se um homem crer ou não, ele está salvo. Mas a Bíblia é muito cuidadosa no uso das palavras. Ela somente diz o pecado do mundo. Ela não diz os pecados do mundo. Note o que diz 1 João capítulo 1, versículo 29. João Batista, quando viu o Senhor Jesus, ele estava à beira do Rio Jordão, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra pecado está no singular. O problema do pecado foi introduzido no mundo por meio de um homem e foi retirado do mundo por intermédio de um homem. O que é mencionado aqui é como o Filho de Deus lida de modo abstrato com o problema do pecado. Objetivamente falando, o pecado entrou no mundo de maneira abstrata por intermédio de Adão. Hoje o Senhor Jesus está tirando e lidando com o problema do pecado de maneira abstrata. Isso não significa que ele tomou a culpa do pecado de cada indivíduo. Se ele tivesse tomado a culpa do erro de cada indivíduo, então todo mundo já estaria sido salvo, teria sido salvo. Agradecemos e louvemos ao Senhor, porque a palavra de Deus não deixa nenhuma brecha e nunca comete erros.
Eu convido a você, que ainda não é salvo, a apreciar a obra de Cristo, a poder dizer que não somente Cristo morreu por todo mundo, mas dizer que Cristo morreu pelos seus pecados. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. É isto que diz Atos capítulo 16, versículo 31. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.